Irmãos, nós vamos fazer uma leitura na palavra de Deus, na qual estaremos meditando nessa noite, carta de Paulo a Filemon. A carta de Filemon está logo antes da carta aos Hebreus, depois de Tito, Timóteo, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, depois de Filemon, Hebreus. Nós vamos ler Filemon, todo o texto da carta, uma carta pequena, a menor das cartas do apóstolo Paulo. Vamos ler e meditar nessa noite sobre o que o perdão faz. Essa é uma das menores cartas, porém uma das que tem uma mensagem extremamente profunda. Fiquemos de pé, meus irmãos, e façamos esta leitura. Carta de Paulo a Filemon, ela tem apenas um capítulo. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo e leremos toda a carta. Diz assim a Escritura Sagrada: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício: reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, graças te rendemos, ó Senhor, por este tão grande privilégio de nos ajuntarmos neste santuário, como teu povo, como tua igreja, como família do Senhor. E aqui estamos, ó Deus, porque queremos ouvir a tua voz, os teus ensinos, os teus mandamentos. Abre, Senhor, os nossos olhos, para que nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Ajuda, Senhor, este povo aqui presente. Ajuda, ó Deus, aqueles que estão ouvindo, que estão acompanhando a transmissão na internet. Fala, Senhor, a cada coração, que a tua palavra seja como de fato ela é, uma espada de 2 gumes, penetrante, que pode sondar o mais íntimo dos corações e que pode, ó Deus, pelo poder do teu Espírito, transformar vidas para a glória do teu nome. Ajuda esta igreja, tem misericórdia, Senhor, dos irmãos doentes, os que estão ausentes. Ajuda o teu povo, ó Deus, cura as enfermidades, quebranta os corações endurecidos, anima, Senhor, aqueles que estão desanimados e fortalece aqueles que estão fracos. Vivifica, Senhor, a tua obra em nosso meio. Fortalece-nos, vivifica o teu povo. Ajuda-nos para que nós venhamos a glorificar o teu nome a cada dia. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Te rogamos também e te suplicamos, ó Deus, derrama a tua paz sobre a humanidade, sobre os homens. De uma forma especial, ó Senhor, nós te rogamos. Derrama a tua paz naquele conflito entre as nações, Israel, Irã, Estados Unidos e tantos outros países ali ao redor e que estão envolvidos, ó Senhor. Sabemos que o governo das nações está nas tuas mãos. Tu és o soberano Senhor, o Rei dos reis. Como nos diz a tua palavra, é o Senhor que levanta reis, é o Senhor que abate reis, é o Senhor que entroniza reis, é o Senhor que destrona reis, porque tu estás no controle, tu estás no governo da humanidade. E nós rogamos, ó Deus, tem misericórdia daquele povo que sofre, tem misericórdia de todos os que estão sofrendo, e derrama, Senhor, a vara da tua disciplina sobre aqueles homens cruéis que querem o mal e que estão massacrando, que estão oprimindo aos indefesos e a todos aqueles que estão sofrendo. Ajuda, Senhor, a cada um de nós. Tem misericórdia do teu povo. É no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos tudo. Amém. Podem assentar, meus amados irmãos. Queridos irmãos, nós pedimos que permaneçamos todos com as nossas Bíblias abertas no texto, na carta a Filemon, onde vamos meditar nessa noite. E vamos acompanhar algumas passagens, algumas partes. E nós queremos, meus irmãos, pensar sobre o que o perdão faz. Como já falamos, essa carta de Filemon é uma carta pequena, é uma carta que Paulo escreve a Filemon. O seu conteúdo é o menor de todas as cartas do apóstolo Paulo, porém, ela aborda temas extremamente profundos
E essa carta, meus irmãos, ela é uma perfeita ilustração daquilo que Jesus fez por nós. Essa carta é uma ilustração da doutrina da imputação. A doutrina da imputação é a doutrina que nos ensina que os nossos pecados foram transferidos para Jesus. Deus não imputou a nós as nossas transgressões, mas a Cristo, e na cruz Ele carregou os nossos pecados que foram imputados a Ele, e como nosso representante, Ele pagou a nossa dívida diante de Deus. O apóstolo Paulo se apresenta como um mediador entre Onésimo e Filemon. Filemon, um homem rico do seu tempo, um homem de posses. Onésimo, um escravo fugitivo, um escravo de Filemon que havia fugido, causando um grande prejuízo a Filemon. Onésimo tinha uma dívida enorme, dívida essa que ele, Onésimo, jamais poderia pagar. A dívida de Onésimo, ela foi colocada na conta de Paulo. Paulo se dispôs a pagar aquela dívida, e como nós falamos, meus irmãos, esse fato ele lança luz sobre essa bendita verdade de que a nossa dívida impagável, ela não foi colocada em nossa conta, mas na conta do nosso Senhor Jesus Cristo, que assim como Paulo fez, Jesus assumiu a nossa dívida, pagando-a por completo. Observe que na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, no verso 19, o verso 18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Agora observe o verso 19, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos reconciliou, ou seja, nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Observe agora o 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui nós encontramos, irmãos, essa doutrina maravilhosa da imputação. Quando Deus imputou os nossos pecados, o texto diz que Ele não imputou a nós as nossas transgressões, mas Ele transferiu para Cristo, e Ele levou, carregou no madeiro, carregou na cruz a nossa dívida perante Deus e cumpriu com a justiça de Deus. Essa epístola de Filemon, essa carta, ela traz essa figura na ação de Paulo perante Filemon, intercedendo por Onésimo. Observe, meus amados, essa carta ela é muito próxima da carta de Colossenses. Elas foram escritas pelo mesmo autor, Paulo, na mesma época, no mesmo tempo, da mesma prisão. Inclusive, o endereço das duas era o mesmo, porque a igreja de Colossos, ela se reunia na casa de Filemon. Filemon não era o pastor da igreja, mas era na casa de Filemon que se reunia a igreja de Colossos. Então Paulo ele escreve duas cartas, a de Colossenses, uma carta pouco mais longa, direcionada à igreja,
E ele escreve então uma carta menor, direcionada a Filemon para tratar de um problema específico. Essa carta ela foi levada pelo próprio Onésimo e também Tíquico. Era um outro colaborador do apóstolo Paulo, e ele leva junto com Onésimo essas cartas. Observe na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, e os versos de 7 a 9, Colossenses 4, 7, Paulo diz assim: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Observe que Paulo está preso escrevendo a Colossenses. E ele diz mais, verso 8: eu vos envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que aqui ocorre. Então observe, guarde na sua mente essas informações para você entender o cenário. A igreja não era nos templos como é hoje. Não havia templos ali no primeiro século. Filemon morava em Colossos. Onésimo era escravo de Filemon, fugiu, causando prejuízo a Filemon. Filemon era um crente que tinha escravos, e na casa de Filemon se reunia a igreja. Observe que Paulo, ele no início da carta, ele diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, veja, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo. Áfia e Arquipo era a família de Filemon, a esposa e o filho. O Arquipo estava responsável pela igreja, porque Epáfras era o líder da igreja, mas estava preso com Paulo. Esse é o contexto da carta. E Paulo então envia Tíquico junto com Onésimo, levando essas cartas. Agora observe, meus irmãos, tendo todo esse contexto em mente, observemos que o mais importante não é nem entender o contexto, mas o valor principal dessa carta se encontra no quadro que ela nos oferece, mostrando, irmãos, preste atenção a isso, mostrando o funcionamento prático da doutrina cristã na vida diária do crente. Mostrando, irmãos, como é que nós fazemos valer a doutrina que nós aprendemos no nosso dia a dia. Observe o que é que Paulo está pedindo a Filemon, e você vai entender ao longo da nossa mensagem aqui, dessa exposição. Você vai entender o peso que tinha o pedido de Paulo. Paulo diz: eu poderia ordenar, mas eu estou te pedindo, e eu sei que tu não vai me negar, tu vais fazer mais do que o que eu estou mandando. Observe, meus irmãos, Paulo estava preso em Roma. Onésimo fugiu, causando prejuízo a Filemon. E ao que tudo indica, e os intérpretes todos vão nessa mesma direção, Onésimo fugiu para Roma. Em Roma ele foi preso e foi parar justamente na mesma prisão que Paulo estava. Tendo chegado na mesma prisão de Paulo estava, o que é que aconteceu? Paulo pregou o evangelho para Filemon, ou melhor, para Onésimo, e Onésimo, então, se converteu. Veja que no versículo 10, Paulo está dizendo: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Onésimo, ele se converte na prisão. Observe, ele fugiu, foi preso, e ali
ele encontrou a Cristo, ou foi encontrado por ele. O escravo que havia roubado do seu senhor, agora ele foi encontrado, ele foi transformado, foi salvo e agora estava sendo mandado de volta. Observe, meus irmãos, essa carta nos mostra, nos ensina como um crente deve agir. Ela nos mostra o caráter de Paulo e ela nos mostra que Paulo, ele se compadece daquela situação, e você vai entender o porquê de tudo isso, porque Onésimo não estava numa situação boa. A situação de Onésimo era trágica. Paulo então se compadece daquela situação. Filemão era um homem rico, um senhor de escravos, era convertido a Cristo. A igreja se reunia na sua casa. Filemão morava lá em Colossos. A igreja de Colossos era a igreja onde Filemão morava e congregava. Observe, meus irmãos, nós estamos tratando de um servo de Deus, Filemão, que tinha escravos, era conhecido de Paulo, havia uma relação muito próxima. Nós podemos perceber pela leitura da carta e a maneira como Paulo se refere a Filemão. E Paulo diz: olha, eu tenho autonomia, eu tenho liberdade, eu tenho autoridade para falar com você dessa forma. Eu poderia muito bem ordenar, verso 8: pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar em nome do amor. Meus irmãos, por que Paulo vai então apelar para o amor? A primeira coisa, meus irmãos, é porque a Escritura nos ensina que nada que a gente faça para Deus por obrigação serve. Não é por força, nem é por violência, é pelo Espírito. Não é por obrigação. Nós aprendemos hoje de manhã, nós estudamos hoje pela manhã na escola dominical sobre a contribuição, e o que é que a Escritura nos diz? Deus ama a quem dá com alegria, não é por obrigação. E isso, meus irmãos, refere-se e aplica-se a tudo na nossa vida. Então observe que Paulo apela para o amor, porque a situação de Onésimo era difícil. Observe, meus irmãos, Onésimo era um escravo. A escravidão era algo muito presente na vida do mundo antigo. A sociedade estava ali no primeiro século, estava edificada sobre a escravidão. No Império Romano, Israel nesse tempo aqui era parte do Império Romano. Aquele mundo ali, greco-romano, toda a área onde abrangia o Império Romano, havia mais escravos do que homens livres. Você saía na rua, você batia, tropeçava nos escravos. Você encontrava mais escravos do que homem livre. Por esse motivo, a sociedade vivia numa tensão muito grande, temendo uma rebelião dos escravos. Como havia muito escravo, se eles se organizassem, isso aconteceu várias vezes. Se você for estudar a história do Império Romano, você vai ver que várias vezes rebeliões de escravos explodiram, estouraram, e isso causou muito trabalho para Roma, para o Império Romano. Então eles tratavam os escravos com muito rigor. Um escravo, ele não tinha direito nenhum, não havia lei que protegia os escravos. O escravo, ele era propriedade do seu senhor, ele era como um objeto vivo, uma ferramenta viva. Ele não era considerado uma pessoa comum como qualquer outra. O escravo, ele era um objeto, ele não podia ter direito algum, ele não podia fazer nada por conta própria. Se ele quisesse se casar, ele só podia casar se o dono dele deixasse.
E na hora que o dono dele decidisse que não era mais para ele ficar casado, ele perdia a esposa e acabou. Quando um escravo fugia, ele era caçado como animal. E quando ele era localizado e encontrado, devolvido ao dono, a primeira coisa que o dono fazia era marcar a testa dele com um ferro em brasa com a letra F de fugitivo, para ele ficar esperto. Isso se o dono não quisesse castigá-lo de forma mais severa, podia mutilar da maneira que ele quisesse o escravo e podia até mesmo mandar crucificá-lo. Era fácil a situação de Onésimo? Como era que Onésimo estava? Mas pastor, mas Filemão não era crente? Ele fazia um negócio desse, será? Irmãos, primeiro que o texto não diz que Filemão fez nada disso. Segundo, nós não podemos olhar para aquele tempo com a mentalidade de hoje. Graças a Deus, hoje nós não estamos mais na escravidão. Não há mais escravos em nosso país. Outra coisa interessante, meus irmãos, é observar que, embora a escravidão sempre esteve em desacordo com os preceitos das Escrituras, mas observe que nem Jesus, nem os apóstolos atacaram frontalmente essa prática. Paulo, em determinado momento, ele vai dizer: tu vieste à fé, vieste a Cristo sendo escravo, continue do jeito que está. Em nenhum momento nós vamos encontrar nenhum dos apóstolos, nem o próprio Jesus, incentivando ou levantando, formando uma força bélica para lutar contra a escravidão. Observe que Jesus fugiu disso. As pessoas muitas vezes quiseram declará-lo rei, porque acreditavam que ele iria libertar o povo justamente desse jugo de escravidão. Jesus disse o quê? Qual foi a resposta de Cristo? Meu reino não é desse mundo. É claro, meus irmãos, que quando a gente vai olhar a história, com o passar do tempo, o cristianismo foi fundamental para a erradicação da escravidão no mundo. Embora que ainda exista escravidão no mundo. Mas o cristianismo foi fundamental para isso. Porém, não é nossa principal tarefa essa luta. Jesus não veio ao mundo como um rei político, ele veio ao mundo como o nosso Redentor. Ele veio para morrer por nós, veio para nos reconciliar com Deus. E aqueles que se convertem a Cristo passam a fazer parte da família de Deus, do corpo de Cristo. Os cristãos agora têm uma nova perspectiva. E veja, meus irmãos, que diante de Cristo nos diz a Escritura que não tem mais escravo nem livre. Todos somos um. Observe Gálatas, capítulo 3, e o verso 28. O apóstolo Paulo diz: dessa arte não pode haver judeu nem grego, nem escravo e nem livre, ou liberto, nem homem nem mulher. Por quê? Porque todos vós sois um em Cristo. Colossenses, no capítulo 3, verso 11, Paulo vai dizer: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Veja, meus irmãos, nós temos uma nova relação agora em Cristo. E nessa nova relação não há diferença. Nessa nova relação, os senhores deviam tratar com dignidade os seus servos. E os servos deviam honrar os seus senhores. É essa a preocupação
do apóstolo Paulo. Olha Efésios capítulo 5, ou melhor, capítulo 6, e o verso 5, ele diz: quanto a vós outros servos. A palavra servos aqui, no original é escravo, doulos, escravos. Paulo está dizendo: quanto a vós outros escravos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. É interessante, meus irmãos, que quando a gente lê esse versículo aqui, quanto a vós outros servos, obedecei ao vosso Senhor, geralmente vem à nossa mente a ideia de um empregado. Eu sou empregado, então eu devo obedecer ao meu patrão. E é claro que isso está correto. Só que o que Paulo está dizendo aqui é muito mais profundo. Paulo está falando para quem era escravo. E observe que em nenhum momento ele levanta nada que possa identificar uma tentativa de que o escravo fuja. Pelo contrário, o que é que Paulo está fazendo aqui nessa carta? Voltando agora para Filemão. Veja, irmãos, Paulo escreve essa carta para enviar Onésimo, o escravo fugitivo, agora convertido a Cristo. Paulo quer enviá-lo de volta ao seu Senhor. Por quê? O Evangelho havia libertado Onésimo espiritualmente dos seus pecados. Mas observe, meus irmãos, Onésimo continuava sendo escravo de Filemão. Veja, meus irmãos, que a conversão não nos libera das nossas obrigações. O Evangelho não alforriou os escravos dos seus deveres. O Evangelho quebrou as algemas espirituais e libertou os escravos do pecado, da escravidão de Satanás. Não é porque agora Onésimo era crente que estava tudo certo. Não, eu sou crente, meu Senhor não vai fazer questão de nada e eu não devo mais nada. Não, nada disso. Observe que era necessário um acerto de contas. Era necessário uma restituição quanto àquela situação que ficou no passado. Porque o texto vai deixar implícito aqui que, além de fugir, veja, só o ato de um escravo fugir já representava prejuízo para o dono. Era mão de obra que ele perdia. Sem contar que o escravo era um bem. Ele comprava o escravo. Tinha um valor. Então, se aquele escravo foge, ele tanto deixa de trabalhar, o dono está perdendo, como também aquele bem que ele tinha, não tem mais. Ele podia vender a qualquer momento aquele bem que lhe pertencia. É claro, irmãos, eu estou usando aqui uma linguagem pensando como pensava o homem do primeiro século. Então, Onésimo tinha uma dívida muito grande com Filemão. Sem contar que, ao ser capturado, Onésimo podia sofrer as consequências, os castigos que Filemão quisesse impor, inclusive poderia ser morto. E ele não tinha direito algum de reclamar nada. Não tinha advogado, não tinha para quem recorrer, não tinha juiz de direito, nem promotor de justiça, não tinha direitos humanos, não tinha ONU, não tinha nada que pudesse interceder por aquele homem, porque ele era um escravo. A situação dele era dificílima, e ele tinha um problema que ele não podia resolver. Irmãos, isso é muito diferente de nós. Quem é que pode pagar a dívida para com Deus? Você pode? Nós podemos nos justificar diante de Deus por conta própria?
Nós podemos, de alguma forma, apaziguar a ira de Deus no que diz respeito aos nossos pecados, e podemos, com nossos próprios méritos e nossa própria força, nosso próprio poder, dizer assim: Senhor, está aqui, eu cumpri tua justiça, eu paguei a dívida, eu não te devo mais nada, não tenho mais nenhum pecado. Nós não podemos fazer isso. Cristo fez isso por nós. Isso aqui, irmãos, é muito bem exemplificado naquela situação. Então observe que Paulo diz: olha, ele te causou prejuízo, mas agora a mim ele é útil. Eu poderia mantê-lo aqui, mas eu vou devolvê-lo a ti. Porém, não mais como escravo, mas como um irmão. Como um irmão. Olha o verso 11, veja na sua Bíblia aí. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo está dizendo: receba Onésimo como se você estivesse recebendo a mim. Foi o que Jesus fez, irmãos. Ele fala diante de Deus e diz: Senhor, Pai, está vendo Roberto, aquele pecador? Ele é um pecador miserável. Ele não tem nenhuma justiça. Ele é um inútil. Mas eu me coloco no lugar dele. Quando olhares para ele, verás a mim. Foi o que Jesus fez. É o que Paulo está fazendo aqui, dizendo a Filemon: receba-o como a mim. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Porém, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. E observe, meus irmãos, que ele então envia Filemon de volta para Onésimo, mesmo sabendo, ou melhor, ele envia Onésimo de volta para Filemon, mesmo sabendo que Filemon poderia castigá-lo. E onde é que está a grande questão aqui? Observe, irmãos, a tônica principal dessa carta é o perdão. Guarde isso. O assunto principal dessa carta é o perdão. Filemon deveria perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado, que era Onésimo. Filemon não deveria punir aquele por quem Cristo havia sido castigado na cruz. Cristo foi castigado por ele, portanto, por Onésimo. Portanto, Filemon não deveria castigá-lo mais. Filemon deveria receber Onésimo como a um filho, como um irmão, como alguém da família. Observe, meus amados, a petição de Paulo a Filemon para perdoar Onésimo era algo extremamente revolucionário naquela época. Lembre aí qual era o tratamento que os escravos recebiam. Um escravo fugitivo. O que Paulo está pedindo a Filemon, meus irmãos, é algo sem precedentes. É algo que, entre aspas, não faria sentido na mentalidade do homem do primeiro século. E o que é que Paulo está pedindo a Filemon? Perdoe Onésimo. Paulo está pedindo o perdão para aquele escravo. Veja, meus irmãos, será que nós entendemos isso?
Será que eu e você podemos compreender as implicações do ensino dessa carta? Meus irmãos, às vezes nós temos uma dificuldade tremenda de perdoar. E nós dizemos assim: mas pastor, você está pensando que é fácil? É porque o senhor não sabe o que eu passei, o que eu passo. É porque o senhor não sabe, pastor, o que fulano me fez. O senhor não tem noção do que aquela pessoa aprontou comigo. E olha, pastor, vou ser sincero, eu não consigo perdoar. Não dá. É mais forte do que eu. Veja, meus irmãos, a Bíblia nos diz que nós éramos inimigos de Deus quando Ele nos perdoou. A Bíblia nos diz que nós éramos, por natureza, filhos da ira, quando Ele nos fez seus filhos. A Escritura nos diz que Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores, e aí está provado o grande amor com que Deus nos amou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O que Paulo está pedindo aqui a Filemão, irmãos, só o Evangelho pode fazer. Somente o Evangelho. Somente aquele que foi realmente transformado pelo Evangelho de Cristo pode fazer o que Paulo está pedindo para Filemão fazer. O homem natural não entende essas coisas. O homem natural não consegue alcançar a profundidade de algo dessa natureza. E nós, irmãos, povo de Deus, lavados, remidos, perdoados, nós não podemos fazer menos do que isso. Ou você acha que isso aqui só era válido para Filemão? Ou você acha que nós não temos mais essa responsabilidade? Observe, meus amados irmãos, eu falei outro dia e repito: o nível de exigência para servir a Cristo é alto. Não pense que é baixo, não. Não é. Mas pastor, não é pela graça? Amados, entendamos que a graça não é licença para o crente pecar. A graça não é autorização para o crente guardar rancor no coração, para o crente guardar mágoa. A graça não é autorização para o crente não perdoar. Nós não temos esse direito. O direito de não perdoar. Pelo contrário, observe, meus irmãos, eu quero, caminhando aqui para o fim, eu quero apontar para algumas ênfases dessa carta. Essa carta é riquíssima e a gente não vai esgotá-la hoje. A nossa programação não era para esgotá-la toda hoje, a gente continua nela na próxima semana. Mas eu quero aqui apresentar ainda hoje, para nós concluirmos, algumas ênfases principais dessa carta. E em primeiro lugar, meus amados, nós podemos ver aqui a ênfase que ela dá no poder do Evangelho. A Bíblia nos diz que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho transforma. O Evangelho transforma o rico e o pobre, o escravo e o livre, o patrão e o empregado.
O Evangelho, ele não tem classe social, ele rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos, alcança todas as classes sociais e transforma o homem de todas as faixas, de todas as classes, de todo e qualquer lugar, desde aquele que mora nos maiores e mais luxuosos palácios até aquele que mora na mais simples choupana. O Evangelho de Deus, ele não tem classe social. Quando a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, é nesse sentido. Você olhar no contexto, você vai entender que ele está dizendo, quando a Bíblia diz assim, porque Deus não faz acepção de pessoas, ele está dizendo, Deus salva homem, mulher, rico, pobre, escravo, livre, judeu, gentil, não importa a nação, não importa o lugar, não importa a língua, não importa a raça, não importa a cor. O Evangelho, ele tem esse poder de salvar a todos em todos os lugares e em todos os tempos. Ele não escolhe, ele não faz acepção, eu só vou salvar esse, eu só vou salvar aquele. Não, ele salva pessoas. Irmãos, Deus, ele salva pessoas de todos os lugares, de toda raça, tribo, língua, povo e nação. Essa carta também, meus irmãos, ela nos mostra a providência de Deus na nossa vida. Observe que Onésimo foge. Ele é recapturado. E naturalmente ele teria sido devolvido para o seu senhor e ele ia sofrer as consequências. Aquilo que parecia um destino trágico na vida de Onésimo, na verdade, foi a salvação de Onésimo. Enquanto Onésimo estava fugindo, ele era um fugitivo, ele então foi capturado, mas observe, acima de todas as coisas, preste atenção nisso, Onésimo foi capturado por Deus para a salvação. Ele foi capturado por Deus e encontrou então o real sentido e o real valor da vida. Ele estava fugindo, tentando ser livre, mas ele foi encontrado por Cristo, pelo Evangelho, e foi liberto da sua escravidão, mas da escravidão do pecado. Porque o texto diz que ele continuou sendo escravo de Filemon. Mas observe, meus irmãos, que essa carta ela nos mostra o que é a graça. O Evangelho de Cristo é maravilhoso, meus irmãos. Não há casos perdidos, não há casos irrecuperáveis, não há poço tão profundo que o Evangelho de Cristo não seja mais fundo ainda. A graça é maior do que o nosso pecado, a graça é maior do que a profundidade da nossa desgraça, do nosso pecado. Onésimo estava fugindo, causou prejuízo, foi capturado, foi encarcerado, mas a graça de Deus foi maior. E deixa eu lembrar uma coisa para você. Eu e você somos Onésimo. Todos nós somos como Onésimo. Todos nós éramos escravos do pecado. Todos nós andávamos desgarrados, errantes. Todos nós estávamos perdidos, mas um dia nós fomos achados. Estávamos condenados, mas um dia nós fomos libertos. Estávamos mortos, mas um dia nós recebemos vida. E a nossa salvação é resultado da graça de Deus derramada na nossa vida. Nós não somos nada, nós não temos nada, nós não merecemos nada, mas Deus, em sua graça, Ele nos amou, Ele nos alcançou, Ele nos libertou, nos transformou e nos adotou na sua família. E hoje nós somos filhos amados da família de Deus. Essa carta também, meus irmãos, ela traz uma ênfase forte, e nós já falamos que é o ponto central, o perdão. A carta de Paulo a Filemon é um exemplo maravilhoso de perdão. Ela nos ensina que aqueles que foram perdoados devem perdoar. Aqueles que foram libertos por Cristo devem perdoar. Aqueles que foram salvos
devem perdoar. Aqueles que foram alvo da graça, agora precisam distribuir essa graça, agora precisam ser um canal dessa graça. Aqueles que experimentaram o amor de Deus agora devem distribuir o amor de Deus a todos, sem acepção de pessoas. E às vezes a gente abre a boca, enche o peito para dizer que Deus não faz acepção de pessoas, enquanto nós fazemos. A gente escolhe quem é que a gente ama. A gente escolhe quem é que a gente perdoa. A gente escolhe com quem a gente quer ter contato, com quem a gente quer se relacionar ou não. Observe, meus amados irmãos. Filemon era crente, mas ele era o senhor de Onésimo, ele era o dono de Onésimo. Onésimo era um escravo. Ele poderia punir Onésimo como um fugitivo. Mas veja o que é que Paulo diz a ele. Olha aí o verso 17. Se, portanto, vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler do 15 para que fique mais completa a nossa compreensão. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Impressionante, irmãos, como nós podemos perceber que para Paulo não havia acaso e não havia tragédia. Paulo diz, olha, ele se afastou de ti, mas foi temporariamente, tinha um fim. Deus sabia o que estava fazendo. E ele diz no verso 17: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Receba-o como a um irmão. O que é que a gente encontra aqui, meus irmãos? A vitória do Evangelho. Irmãos, vitória não é ser rico. Vitória não é passar no vestibular de medicina, de engenharia, de direito, ou seja lá mais do que for. Vitória não é passar no concurso para auditor fiscal federal. Vitória não é ser o prefeito da cidade, nem o governador do estado, nem o presidente da república. Vitória, meus irmãos, é receber a graça de Deus e ser canal dessa graça. O pecado afasta, mas a graça de Deus aproxima. O pecado destrói relacionamentos, mas a graça de Deus reconcilia. A graça de Deus constrói. O pecado traz prejuízo, mas o evangelho da graça de Deus traz restituição. O pecado produz tristeza no coração, mas a graça de Deus, ela promove a alegria. A graça de Deus liberta, enquanto o pecado torna as pessoas prisioneiras. Aquele que não libera graça, aquele que não libera perdão, ele continua prisioneiro do seu pecado. E é isso que Paulo está nos ensinando, é isso que ele está rogando aqui a Filemon. Olha, Filemon, não continua prisioneiro. A graça de Deus transforma. E é lamentável, meus irmãos, quando muitos daqueles que professam o nome de Cristo não conseguem alcançar essa graça. Vivem numa contramão. Portanto, meus amados irmãos, que nós possamos aprender. E vamos continuar aprendendo. Todos os dias. Porque, meus irmãos,
Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Diante de Deus. Tem alguém aqui que é salvo, mas que não precisou ser perdoado? Tem alguém aqui que é salvo, mas que não precisou ser alvo da graça? Agora, a grande questão, meus amados, e a diferença é o que eu e você faremos, ou o que eu e você fazemos com essa graça. E nesse aspecto, está na nossa mão. Não se esqueça que o céu é o lugar dos perdoados. O céu não é o lugar de quem leu a Bíblia mais vezes. O céu não é o lugar de quem ora mais. O céu não é o lugar de quem frequenta mais a igreja. Veja, todas essas coisas são importantes. É importante ler a Bíblia, é importante orar, é importante frequentar a igreja. Tudo isso faz parte da vida de um cristão. E um cristão que tem uma vida equilibrada faz tudo isso. Um cristão que tem uma vida saudável e equilibrada, ele lê a Bíblia, ele ora e ele vem para a igreja. Isso é o feijão com arroz do dia a dia do cristão. Mas agora, a grande diferença é: você foi perdoado? O céu é o lugar de quem foi perdoado. Tem um hino que o coral canta, a igreja conhece muito bem: perdoado. Uma música maravilhosa. Perdoado, fui perdoado. Estou perdoado. Nós cantamos aqui costumeiramente. Será que estamos mesmo? Será que fomos mesmo? Quem foi perdoado também perdoa. Quem foi alvo da graça de Deus torna-se canal da graça de Deus para outros. E não nos esqueçamos disso. Ninguém vai entrar no céu se não foi perdoado. Veja o que o perdão faz. E se Deus assim nos permitir, na próxima semana nós continuaremos vendo o que o perdão faz. Que Deus nos abençoe.